Dou-vos aqui as boas-vindas ao nosso webinar de hoje, que vamos realizar durante esta manhã. O tema é o reporte estratégico das VSME nas PME. A duração deste webinar é de 1 hora, durante a qual iremos fazer a apresentação do tema e deixaremos uns minutos finais para responder às perguntas, que temos todo o gosto, e convido desde já que nos vão enviando através aqui do Q&A do Teams. Quanto aos nossos oradores de hoje, eles são 3 da nossa equipa de ESG, a que passo a apresentar é a Vera Duarte, ela é manager da equipa, e temos também os consultores, o Bernardo Jerónimo e a Filipa Queiroz, a quem eu dou a palavra. A Vera, bom dia, passo-te a palavra. Obrigada, Sofia. Bom dia a todos. Em nome da BDO, agradecer a vossa presença neste webinar dedicado ao reporte estratégico de acordo com a norma voluntária de reporte de sustentabilidade para PME. Designamo-la doravante VPME. O meu nome, como a Sofia disse, é Vera Duarte, sou manager na área de sustentabilidade e ESG da BDO. E neste webinar tenho comigo o colega Bernardo Jerónimo e Filipa Queiroz, ambos consultores ESG. Este webinar tem como principal objetivo explicar com algum detalhe a VPME, a sua estrutura, o seu papel no contexto regulatório europeu, oferecendo desde já clareza como esta ferramenta deve ser encarada como uma vantagem competitiva para as empresas portuguesas. A sustentabilidade e as normas de relato, como sabemos, são temas que geram muitas questões e, efetivamente, para garantirmos a fluidez na nossa apresentação, podem colocar as vossas questões e dúvidas no chat. No final da sessão tentaremos responder a 2 a 3 questões. As restantes perguntas serão compiladas e entraremos em contacto convosco, dando seguimento e garantindo que todas as dúvidas ficam esclarecidas. No final da apresentação deixaremos ainda os nossos contactos e caso tenham qualquer solicitação ou necessitem de esclarecimentos adicionais sobre a VPME ou qualquer outro tema relacionado com a sustentabilidade e ESG, não hesitem em nos contactar. Agora, para compreendermos a importância da VPME, é fundamental enquadrar o caminho que percorremos a nível europeu. Ou seja, a sustentabilidade deixou de ser uma tendência. Neste momento é uma necessidade para uma gestão eficaz e que garanta a longevidade das organizações. E os principais drivers para esta mudança são múltiplos e convergentes. Pensemos desde logo em investidores e acionistas. Existe um maior foco em ganhos de longo prazo, levando à realocação de capital para a economia verde. Quanto às instituições financeiras e banca, oferecem financiamento mais favorável a empresas com bom desempenho ESG. Quanto à gestão de riscos, empresas que enfrentam riscos ambientais, como alterações climáticas, perda de biodiversidade, ou até riscos de transição, como novas tecnologias e impostos sobre o carbono, quanto melhor preparadas estiverem para enfrentar todo e qualquer risco, mais resilientes se tornarão no futuro a curto, médio e longo prazo. E não podemos, obviamente, deixar de referir a regulação e legislação, porque é nesta pressão crescente regulatória que, devido aos custos da inação, que todo o tema da sustentabilidade tem tido uma crescente pressão. E, por fim, clientes e trabalhadores. Existe uma clara consciência de que integrar a sustentabilidade é o certo, é o correto a fazermos. Empresas sustentáveis têm ganho cada vez mais a preferência de consumidores e trabalhadores. E a Europa consolidou o enquadramento de sustentabilidade e critérios ESG através de um conjunto de diretivas e regulamentos. Destacamos aqui 3. A SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, que visa aumentar a transparência no mercado financeiro. A taxonomia da União Europeia, que estabelece uma classificação para as atividades económicas sustentáveis. E o quadro legislativo mais recente, a CSRD. Aqui, falando na diretiva CSRD, foi desenvolvida para supervisionar os relatórios de sustentabilidade e é em 5 de janeiro de 23 que substitui a sua antecessora, a diretiva relativa aos relatórios não financeiros, conhecida como NFRD. A CSRD foi concebida para reforçar, alargar a regulamentação existente, visa maior transparência, coerência e comparabilidade na divulgação dos dados ESG. E a CSRD o que vem mudar? Vem trazer um avanço significativo no reporte de sustentabilidade. Desde logo pensemos, âmbito mais alargado. Enquanto a NFRD abrangia cerca de 11 mil empresas, vem a CSRD
CSRD expandir este número para cerca de 50 mil, incluindo empresas não pertencentes à União Europeia com volume de negócios superior a 150 milhões de euros. Vem-nos trazer a obrigatoriedade nos standards a reportar, enquanto a NFRD permitia que no reporte, em termos de informação de sustentabilidade, se usassem referenciais internacionalmente reconhecidos, como a SGRI, TCFD, SASB. Para reportar de acordo com a CSRD, o report deve seguir as European Sustainability Reporting Standards. Traz-nos um conceito fulcral e fundamental, a análise da dupla materialidade, ou seja, informação relevante em matéria de sustentabilidade determinada por uma análise que considera duas perspectivas, materialidade financeira e materialidade de impacto. E, por fim, auditoria externa. As informações devem ser validadas por um auditor externo. Começamos com uma garantia limitada, a transição esperada deveria ser para uma garantia razoável. E são nestes avanços que surge o que poderemos considerar como um recuo, leia simplificação com a introdução do pacote Omnibus. Assim, em 29 de janeiro de 25, a Comissão Europeia apresenta uma proposta que visa simplificar e agilizar a regulação ESG através dos chamados pacotes Simplificação Omnibus. Objetivos são claros: reduzir, entre outros, o gap de inovação entre os Estados Unidos e a China e, principalmente, diminuir os encargos administrativos para as empresas da União Europeia, particularmente para as pequenas e médias empresas. As principais alterações propostas para a CSRD no seu âmbito inicial. Considerando simplificação, falamos ainda de propostas não aprovadas, menos empresas abrangidas, ou seja, os limites para o reporte obrigatório seriam elevados para empresas com mais de 1000 funcionários e que cumpram um de dois critérios: faturação acima de 50 milhões de euros ou ativos totais superiores a 25 milhões de euros. Foco na garantia limitada, ou seja, pretende-se remover a transição para garantia razoável, mantendo a garantia limitada como o padrão de reporte, o fim das normas setoriais e uma revisão das próprias SRS, ou seja, uma revisão para reduzir o número de pontos de dados a reportar. E de forma a complementar o pacote Omnibus, via propostas, eis que é aprovada em 14 de abril de 25 a proposta Stop the Clock. E esta diretiva vem alterar as datas de aplicação das regras decorrentes da CSRD, adiando por 2 anos a aplicação da diretiva para as empresas que ainda não tinham iniciado o seu reporte. Ou seja, traduz em grandes empresas com mais de 250 trabalhadores, ou seja, o âmbito inicial da CSRD, que à data é o âmbito que temos em termos de abrangência, que teriam que reportar em 26 referente aos dados financeiros de 25, passarão a comunicar apenas em 28 relativamente aos dados de 2027. O mesmo para as PMEs cotadas, adiamento por 2 anos, poderão iniciar o seu reporte apenas em 29 relativamente aos dados de 28. Embora este adiamento e simplificação possa ser visto como um abrandamento em matéria de reporte de sustentabilidade, deve ser encarado noutra perspectiva, mas é sim um fator de motivação, um catalisador para que o maior número de organizações, particularmente as PMEs, iniciem desde já o seu percurso em termos de sustentabilidade. E este caminho, este percurso em termos de sustentabilidade para as micro, pequenas e médias empresas, chamamos-lo como VPME. Eu vou utilizar o termo VPME ao longo da apresentação, ainda que possamos utilizar o conhecido VSME pelo reporte do EFRAG, mas efetivamente a recomendação que a Comissão Europeia lançou em julho de 2025 designa VPME. A terminologia usada. E o que é a VPME? É uma norma voluntária de reporte de sustentabilidade desenvolvida pelo EFRAG, especificamente para micro, pequenas e médias empresas, adotada em julho de 25 sob a forma de uma recomendação. Agora, pensemos, a Comissão tem propostas em cima da mesa relativamente à CSRD, reduzir o número de empresas sujeitas aos requisitos de relato de sustentabilidade e que sejam abrangidas apenas empresas com mais de 1000 trabalhadores. Seriam essas, em termos de propostas, que continuariam sujeitas ao requisito de relato de sustentabilidade.
de acordo com a CSDR. Assim, por outro lado, pensemos, serão as empresas com menos de 1000 trabalhadores, as quais a Comissão propõe a adoção de uma norma voluntária por meio de um ato delegado. Ato esse que ainda terá que ser divulgado e aprovado pela Comissão Europeia, mas será essa norma voluntária que será baseada na norma VPME, agora desenvolvida pelo EFRAG e tida como recomendação pela Comissão Europeia. E desde já, quais são os principais objetivos? O porquê adotar a VPME? Ora, esta norma voluntária visa dar apoio às micro, pequenas e médias empresas em 4 tópicos muito importantes. Desde logo, prepará-las para fornecer informações que as ajudem a dar respostas às necessidades de dados solicitados pelas grandes empresas, que ao longo da sua cadeia de valor e porque essas sim estão obrigadas a reportar de acordo com a CSDR, pedirão às PME reportes para enquadrar nos seus relatos. Fornecer também informações que ajudem a dar resposta às necessidades de dados de bancos e investidores, ajudando assim estas empresas a terem melhor acesso ao financiamento, capital mais favorável, a preços e juros mais baixos. Apoio às micro, pequenas e médias empresas numa perspectiva de melhorar a gestão das questões de sustentabilidade que enfrentam, os desafios ambientais e sociais, apoiando-as no seu crescimento competitivo e reforçando a sua resiliência a curto, médio e longo prazo. E por último, mas não menos importante, apoiando estas empresas a contribuir para uma economia mais sustentável e inclusiva. Bernardo, passo-te a palavra e a apresentação. Boa continuidade. Muito obrigado, Vera. Continuando então a falar convosco um pouco do que são as VPME. Respondendo à pergunta, o porquê das VPME serem necessárias? Ora, a criação das VPME vem no fundo responder à crescente pressão que as empresas têm sentido para demonstrarem práticas ambientais, sociais e de governação. Embora a CSRD se aplique apenas a grandes organizações, as PMEs têm sido cada vez mais chamadas a fornecer dados de sustentabilidade, seja a clientes, a parceiros de negócios ou mesmo a instituições financeiras. Este fenómeno é conhecido como o efeito cascata, o que gera uma grande sobrecarga administrativa para as PME. Por isso, para aliviar esta mesma pressão, a VPME vem introduzir um quadro de reporte normalizado, evitando múltiplos questionários e os seus distintos formatos. Falando daquelas que são as principais características da VPME, as mesmas podem se resumir a 4. Em primeiro lugar, é uma norma voluntária. O que é que significa? Significa que cada PME não cotada vai decidir autonomamente se quer ou não adotar esta norma. Isto permite sempre uma grande liberdade na forma como a mesma é implementada, adaptando-se às necessidades concretas de cada negócio. Em segundo lugar, é uma norma proporcional. A norma foi concebida para se ajustar à dimensão e à realidade específica de cada empresa, reconhecendo as limitações de recursos que as PMEs acabam por sentir. Assim sendo, não há propriamente uma abordagem única. Cada empresa pode aplicar as VPME de acordo com as suas capacidades. Em terceiro lugar, é uma norma mais flexível. A VPME aplica o princípio do se aplicável, o que significa que as empresas só precisam, no fundo, de reportar os indicadores que são realmente relevantes para o seu modelo de negócio. Isto evita sempre aquela burocracia desnecessária, adicional, e torna o processo muito mais eficiente. Comparativamente, por exemplo, à CSRD, onde temos as ESRS, é pedido que seja sempre elaborada uma análise de dupla materialidade. No entanto, nas VPME não é esse o caso. E quem já realizou uma análise de dupla materialidade sabe que é sempre um processo bastante complexo. As VPME não exigem. Por fim, chegamos àquilo que é o ponto fulcral, que é uma norma mais simples.
é uma norma muito mais simples. O reporte é feito através de uma autodeclaração, sem necessidade de qualquer verificação externa. Este formato reduz, assim, significativamente a complexidade administrativa, tornando o processo mais acessível às PME. Falando um pouco da estrutura das VPME, a mesma está organizada em 2 níveis de relato, o módulo de base e o módulo abrangente. O módulo base funciona, no fundo, como o alicerce daquilo que é o relato de sustentabilidade pelas VPME. É obrigatório, antes de qualquer empresa poder avançar para o módulo seguinte, e este módulo define os requisitos essenciais e mínimos para garantir uma base de reporte mais sólida. É importante de notar que o módulo de base é diferente para as microempresas e para as PME. De que forma? Para as microempresas, a abordagem acaba por ser mais flexível e mais visada, significando isto que as microempresas podem escolher apenas as partes do módulo base que são realmente relevantes para a sua realidade. Sendo assim, a sua aplicação parcial e opcional, adaptando-se, no fundo, às necessidades específicas de cada negócio, sem a obrigatoriedade de aplicar o módulo completo. Já para as PMEs é um pouco diferente, o módulo de base é considerado um requisito mínimo. Aqui a aplicação é completa e obrigatória, pois representa o padrão necessário para que o relato esteja em conformidade com a norma. Além disso, o módulo depois serve como base para a progressão até ao módulo abrangente. O módulo abrangente, por sua vez, é o nível mais completo do relato de sustentabilidade pelas VPME, só pode ser aplicado depois de cumpridos todos os requisitos do módulo de base e é destinado às empresas que, no fundo, pretendem um reporte mais detalhado, mais avançado, mais completo. Como falamos de micro, pequenas e médias empresas, é importante compreender, de acordo com as VPME, como é que estas empresas são de facto definidas. Ora, a sua classificação baseia-se em critérios objetivos definidos pela Diretiva de 2013/34 da União Europeia e assentam em 3 fatores principais: o total do balanço, o volume de negócios líquido e o número médio de trabalhadores. Ora, uma microempresa é considerada uma microempresa se não exceder 2 dos seguintes critérios: um total de balanço de 450 mil euros, um volume de negócios líquido de 900 mil euros e um número médio de trabalhadores de 10. Se 2 destes critérios forem superados, então a empresa passa a ser considerada uma PME. Depois, no caso de exceder 2 dos seguintes critérios, um total de balanço de 25 milhões, um volume de negócios líquido de 50 milhões e um número médio de trabalhadores de 250, a empresa deixa de ser considerada uma PME e passa a ser considerada uma grande empresa, uma empresa grande. Nesse caso, passa a ser abrangida pela CSRD. Falemos então agora mais concretamente do que é a estrutura das VPME, começando com o módulo de base. Ora, o módulo de base divide-se em 4 capítulos principais: informações gerais, métricas de ambiente, métricas sociais e métricas de governança. No primeiro capítulo, informações gerais, encontramos 2 subcapítulos distintos. O primeiro é a base para a elaboração, onde a empresa deve referir, logo no início do reporte, o que é que pretende de facto reportar. É só o módulo de base? É o módulo de base mais o módulo abrangente? É neste ponto que deve ser feito esse reparo, esse reporte. O seguinte subcapítulo é práticas, políticas e iniciativas futuras para a transição para uma economia mais sustentável e neste ponto a empresa que está a realizar o reporte deve, no fundo, explicar as políticas, as práticas que adotou na sua empresa em matéria de sustentabilidade, sejam elas
a redução do consumo de água, do consumo de energia, a redução das emissões, quaisquer medidas de cariz social, por exemplo, a nível da remuneração dos seus trabalhadores, a nível de governança, temos, por exemplo, algumas práticas de sustentabilidade a nível também da conduta empresarial. É aqui o ponto onde a empresa pode fazer um breve resumo de tais práticas, políticas e iniciativas que também possa vir a ter. Passamos de seguida para as métricas de ambiente. Este capítulo está dividido em 5 subcapítulos, sendo eles energia e emissões de gases com efeito de estufa, poluição do ar, água e solo, biodiversidade, água, utilização de recursos, economia circular e gestão de resíduos. Temos depois o capítulo das métricas sociais, onde temos 3 subcapítulos aqui inseridos, onde todos falam da própria mão de obra da empresa, distinguindo entre características gerais, saúde e segurança, remuneração, negociação coletiva e formação. Temos ainda, por fim, o último capítulo, que é métricas de governança, onde temos apenas um subcapítulo que se denomina de condenações e multas por corrupção e suborno. Detalhando um pouco o que são os subcapítulos do módulo de base, nós quisemos escolher pelo menos um subcapítulo por capítulo, e o que escolhemos neste caso para o módulo base foi o B3, que é energia e emissões de gases com efeito estufa. Ora, neste subcapítulo, a norma pede para que a empresa que está a reportar divulgue o consumo total de energia em megawatts-hora, detalhando ainda por tipo e origem de energia. Neste exemplo, temos aqui uma tabela exemplo, onde temos o tipo de energia, eletricidade, seja eletricidade, seja combustíveis, temos a origem da mesma, se é renovável ou não renovável, e o intuito, o final, é que a empresa que está a reportar faça esta pequena discriminação entre a origem da energia e no final faça um somatório, e no fundo reporte o total de energia consumida. Ainda neste subcapítulo, a empresa que está a reportar deve divulgar as emissões de gases com efeito de estufa da empresa, discriminando por âmbito de pegada de carbono. E, como pode ver esta tabela exemplo, as emissões são reportadas em tonelada de CO2 equivalente, estando depois divididas no âmbito 1, âmbito 2. Como podem ver, não temos aqui o âmbito 3, porque nas VPME, ao contrário do que era na CSRD, nas VPME a norma não exige que seja reportado o âmbito 3 de acordo com das emissões. Uma empresa que o faça, que queira saber e que queira reportar, pode fazê-lo. No entanto, a norma apenas exige um âmbito 1 e um âmbito 2. De destacar também que no âmbito 2 a norma existem duas formas de calcular emissões de âmbito 2, dois métodos diferentes, que é o método de mercado e o método de localização. A norma apenas pede que sejam reportadas as emissões de âmbito 2 do método de localização. O método de mercado não é obrigatório, no entanto, uma empresa que o queira fazer também pode reportar. No entanto, só a localização é que é no fundo obrigatório segundo as VPME. Ainda no módulo base, escolhemos e agora na componente social, escolhemos o subcapítulo B9, mão de obra, saúde e segurança. Aqui a norma pede para indicar o número e a taxa de acidentes de trabalho registados e o número de mortes resultantes de lesões e doenças relacionadas com o trabalho. Ora, para calcular a taxa de acidentes de trabalho registados, a própria norma fornece uma fórmula que acaba por ser o quociente entre o número de acidentes de trabalho no ano de reporte a dividir pelo total de horas trabalhadas no ano por todos os trabalhadores, multiplicando por 200.000. Porquê 200.000? Segundo a norma, 2.000 é o número de horas médio que um trabalhador acaba por trabalhar por ano. E ao multiplicarmos por 200.000, vamos ter a taxa de acidentes de trabalho registados por cada 100 trabalhadores. Já o número de mortes resultantes de lesões e doenças relacionadas com o trabalho, a norma
a norma dá a hipótese de quem está a reportar discriminar entre as fatalidades devido a lesões profissionais ou fatalidades devido a doenças profissionais, lesões, doenças, sejam elas físicas ou mesmo mentais, psicológicas, e depois, no fundo, fazendo o somatório de todas as fatalidades. Agora, relativamente ao capítulo da governança e pegando no subcapítulo B11, condenações e multas por corrupção e suborno, que é o único, neste subcapítulo, a norma é bastante sucinta, pede apenas que o número de condenações por violação de leis de combate à corrupção e ao suborno seja compilada e também o valor total das multas por violação destas mesmas leis. Se existem mais que uma multa, a empresa deve somar todas as multas e reportar o valor neste campo. Passando então à estrutura das VPME, mas para o módulo abrangente. O módulo abrangente vem, no fundo, oferecer a possibilidade de ir além do básico, incluindo temáticas como políticas ESG, metas de redução de emissões, planos de transição, análise de risco climático e diversidade na gestão. Seguindo a mesma lógica do que fizemos para o módulo de base, para o módulo abrangente agora, foi escolhido o subcapítulo C3, metas de redução das emissões de gases de efeito de estufa e transição climática. Ora, se a empresa que estiver a reportar tiver estabelecido metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa, deve divulgar estas mesmas metas em valores absolutos para o âmbito 1, 2 e, caso tenha definido, para o âmbito 3. Mais uma vez, não é obrigatório, mas caso tenham estas metas, podem reportá-las. Adicionalmente, este reporte destas metas deve ser acompanhado pelo ano-alvo e o valor previsto para o ano-alvo, o ano de referência e o respectivo valor, as unidades utilizadas para as metas, a proporção das emissões a que a meta se refere e, no final, uma lista das principais ações que pretende implementar para atingir as suas metas. Adicionalmente, se a empresa operar em setores com elevado impacto climático e tiver adotado um plano de transição para a mitigação das alterações climáticas, pode fornecer informações sobre esse mesmo plano, incluindo de como está a contribuir para a redução das emissões. Caso não disponha deste plano, mas queira adotar um plano, deve indicar quando é que o fará. Pegando num subcapítulo do social, escolhemos o C7, Incidentes Negativos Graves em Matéria de Direitos Humanos. Neste ponto, a empresa que está a reportar deve indicar se tem quaisquer incidentes confirmados a nível do trabalho infantil, na sua própria força de trabalho, a nível de trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de pessoas, discriminação ou outro tipo de incidentes. E em caso positivo, deve especificar estes mesmos incidentes e descrever ações que estão a ser tomadas para lidar com estes mesmos incidentes. Adicionalmente, deve dar um destaque especial a qualquer incidente confirmado que envolvam trabalhadores de cadeia de valor, comunidades afetadas e consumidores e utilizadores finais. Por fim, temos o subcapítulo escolhido da componente de governação foi o subcapítulo C8, que é receitas de determinadas atividades e exclusão dos índices de referência da União Europeia. Neste ponto, a empresa que está a realizar o reporte deve referir se opera em algum dos seguintes setores, sendo eles armas controversas, cultivo e produção de tabaco, combustíveis fósseis, produção de produtos químicos. Deve referir se opera ou não e, no caso de operar, deve indicar a receita total proveniente deste setor. Passo assim então a minha palavra à minha colega Filipa. Obrigada, Bernardo.
Vamos seguir então. Peço desculpa, não estou aqui a conseguir passar o slide. Então, do ponto de vista estratégico, existem inúmeras vantagens competitivas relativamente aqui ao reporte das VSME ou VPME, nomeadamente ao nível da redução de custos para as pequenas e médias empresas que tinham aqui múltiplos questionários para responder, tempo alocado afeto aqui a recursos internos humanos, físicos, materiais, etc. E, portanto, naturalmente esses custos vão ser reduzidos com o reporte das VSME, que é um reporte bastante mais simplificado. Vão naturalmente também ter aqui maior credibilidade e vantagem competitiva ao nível da reputação. Ou seja, uma pequena e uma média empresa que começa a reportar voluntariamente, obrigatoriamente vai aumentar a sua reputação e a sua confiança face a clientes, a instituições financeiras, nomeadamente, como a minha colega Vera disse há pouco, acesso a financiamentos verdes, de acordo com a taxonomia ambiental, e também vão ter aqui dados padronizados e comparáveis para poder comparar com outras pequenas, médias empresas e assim, de alguma forma, entrar aqui em diferenciação naquilo que é o mercado português e daquilo que é a sua estratégia de negócio. Aproveitar também aqui o reporte das VSME para integrar o digital, ou seja, olhar para dentro da organização e perceber aquilo que pode ser automatizado, aquilo que pode ser inovado em termos de inovação e disrupção daquilo que é a nossa organização, o desenvolvimento de novas ferramentas digitais, processos que já estavam obsoletos e que possam passar a ser automatizados. Trago-vos aqui então uma comparação prática das VSME face àquilo que eram as obrigatoriedades, digamos assim, do reporte das SRS de acordo com a CSRD. Esta norma passa então a ser voluntária, ou seja, é com base numa autodeclaração das pequenas e médias empresas, enquanto que para as SRS é obrigatória para grandes empresas e PMEs cotadas em bolsa até ao ano 2028. Sendo que para as pequenas e médias empresas acaba por ser uma autodeclaração, para as grandes empresas é obrigatória aqui a verificação externa, através de uma auditoria, uma verificação independente, que basicamente é aquilo que se chama atestar a veracidade daquilo que são o reporte de todos os indicadores das normas SRS, que são bastante complexas, detalhadas, abrangentes e que eram aqui uma dificuldade para as pequenas e médias empresas, uma vez que estavam bastante formatadas para grandes empresas, para reportar cadeias de valor a montante e a jusante e, portanto, com indicadores bastante alargados que dificultavam aqui o reporte para pequenas e médias empresas que nem sempre, por exemplo, tinham indicadores para reportar. Esta norma tem dois módulos flexíveis, como o meu colega Bernardo indicou há pouco, sendo que, por exemplo, as microempresas até têm a vantagem de poder escolher alguns indicadores dentro do módulo de base, sendo que não é obrigatório para microempresas reportar todo o módulo de base e, por exemplo, as pequenas e médias empresas, pronto, já existe aqui um requisito mínimo, ou seja, obrigatoriamente têm que reportar o módulo de base e decidir então depois se reportam o módulo abrangente. São estas, então, as principais comparações das VSMEs face àquilo que são as SRS, que continuam a ter o seu grau de obrigatoriedade para PMEs cotadas, e, portanto, falar-vos aqui um bocadinho agora da intervenção da BDO e do impacto que pode ter aqui no reporte das PME, no apoio deste reporte das VSME. Nós somos uma equipa especializada e, portanto, obviamente, identificamos aqui em conjunto com as empresas quais os indicadores ESG mais relevantes em termos de elaboração de relatório de sustentabilidade para poder reportar. Temos aqui, então, uma análise estratégica, ou seja, podemos perceber junto das empresas o que é que faz sentido, se faz sentido fazer uma análise dupla materialidade ou não. Por vezes pode ser estratégico, mesmo não havendo aqui a obrigatoriedade, como o meu colega Bernardo referiu há pouco, pode ser vantajoso para uma pequena e média empresa fazer aqui a análise dupla materialidade.
E nós, tendo esta análise estratégica, também temos ferramentas já compiladas nesse sentido, portanto, conseguimos dar aqui um grande apoio às empresas face a essa questão das ferramentas já estarem desenvolvidas e, obviamente, aquilo que é bastante importante, que é uma comunicação eficaz, ou seja, nós temos noção daquilo que é o mercado, o que é que o mercado espera, as expectativas dos stakeholders, dos shareholders e, portanto, partimos aqui para a implementação estratégica daquilo que é as VSME. Fazemos uma avaliação inicial, lá está, identificando quais os indicadores ESG mais relevantes de acordo com o modelo de negócio de cada PME e, portanto, isto pode variar de PME para PME e da forma como se quer posicionar no mercado e também em termos de reputação. Fazemos então aqui a escolha do módulo de acordo com a categoria das PME, se são micro, pequenas, médias empresas, tendo em conta aqui as obrigatoriedades face aos módulos. E depois, então, avançamos para a estruturação dos dados, da qual também já temos uma ferramenta disponível para facultar às empresas para a estruturação dos dados. No entanto, também podemos desenvolver estas ferramentas para as empresas, se assim considerarem. E passamos, então, para a fase seguinte, que é, então, a elaboração do relatório e depois a divulgação do mesmo às partes interessadas da forma mais credível possível e de acordo com as expectativas de mercado e dos stakeholders. Passo então a minha palavra à minha manager Vera. Obrigada. Obrigada, Filipa. Chegamos assim ao fim desta nossa apresentação. Dizer-vos desde já que teremos em novembro uma formação referente ao tema VPME, aqui com casos práticos, onde iremos aprofundar conhecimentos e desenvolver com maior profundidade toda esta norma para aplicação direta por parte das organizações. Esta formação será divulgada no nosso website, newsletter, boletim mensal, redes sociais. Convidamos a todos a participar e a inscreverem-se, estejam, portanto, atentos. Quanto a este webinar, contamos ter clarificado o enquadramento regulatório e, sobretudo, para as organizações entenderem o valor estratégico da VPME como uma ferramenta que nos traz oportunidade, simplificação e competitividade para as nossas PMEs portuguesas. Dizer-vos ainda que a BDO, como a Filipa referiu e muito bem, está preparada para guiar as organizações nas diferentes fases da jornada ESG. Podem consultar no nosso website o nosso portfólio de serviços de sustentabilidade ESG. Em baixo tem os nossos contactos, contactem-nos, peçam-nos propostas, esclarecimentos, o que seja, vão www.bdo.pt, consultem serviços ESG. Destaco dentro da temática o tema, ajudamos a desenhar e implementar estratégias de sustentabilidade alinhadas com os objetivos de cada negócio. Prestamos consultoria especializada na elaboração de relatórios de sustentabilidade de acordo com as SRS, VPM e outros standards reconhecidos que a organização assim o entenda. Prestamos ainda serviços de garantia de fiabilidade aos relatórios de sustentabilidade. Relativamente aqui ao tópico de questões, para já não temos questões colocadas no chat, estejam à vontade para as colocar por via dos e-mails que esclareceremos dentro do que nos for possível todas as vossas questões. Contactem-nos, os nossos contactos estão no ecrã, estejam à vontade e iremos partilhar com todos os participantes esta nossa apresentação. E pronto, e finalizando em nome da BDO, agradecer a vossa presença e atenção dedicada ao tema. Desejo a todos um excelente dia e até uma próxima oportunidade. E obrigada.